Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Essas são as palavras de Abacuque, alguém que recebeu uma visão de Deus. E o que ele vê nessa visão é que o povo babilônico estava vindo em direção ao povo de Israel, ia tomar eles cativos. E Abacuque, quando ele recebe essa visão de Deus, ele fica indignado com isso. Ele fica indignado o porquê que isso estava acontecendo, o porquê que Deus estava permitindo. A justiça não acontecia, mas a injustiça estava acontecendo. Mas o que Deus estava mostrando para Abacuque é que o que ele tinha começado, a visão que Deus tinha mostrado para ele, não era o final da história. Não é o que ele iria fazer no futuro, era só naquele momento. Naquele momento parecia que a justiça não iria se manifestar. Parecia que o justo naquele momento estava só sofrendo. Parecia que o ímpio estava só prosperando, se alegrando, fazendo injustiça e ficando impune. Mas o que Deus estava mostrando para Abacuque é que aquele momento não iria definir o final da história. Que aquilo era só um momento. Era só o princípio, mas o final ia ser muito diferente. E não é diferente aquilo que Deus fala para nós. Às vezes tem algumas coisas que Deus nos deixa passar, alguns desertos, alguns vales que Deus nos deixa enfrentar, algumas injustiças que Deus nos deixa ver, e nós ficamos indignados com isso. Nós não aceitamos isso. Nós começamos a questionar de alguma forma, de alguma maneira. Mas o que nós temos que entender é o que Deus nos mostra naquele momento não é o todo da história. Não é o que vai definir o todo daquilo que o Senhor tem preparado, pois os planos dele são muito maiores. Os planos dele são planos de vida, são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Chega um momento da história de Israel que o povo ele está enfrentando um momento mais difícil, ele está sendo levado cativo. Ele está sendo levado preso. E o Senhor usa um profeta para dizer: ei, eu bem conheço os pensamentos que têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Mas os cenários dele era totalmente diferente, mas o que o Senhor estava mostrando para eles: ei, eu tenho planos de vida para vocês para frente. Eu tenho algo poderoso para realizar nos teus dias, vocês verão, porque sou eu que conheço os projetos, sou eu que tenho os planos, sou eu que governo no tempo, eu caminho na eternidade passada, eu caminho na eternidade futura, eu passeio na eternidade. É o Senhor dizendo que um momento não significa um todo, porque Ele domina o tempo, Ele governa todos os dias da nossa vida. Ele dizendo para o povo de Israel: eu não perdi o controle da tua vida, eu não perdi o controle da tua história. E talvez você esteja nesse cenário, talvez você pense: mas parece que nada acontece, parece que eu estou preso, parece que eu não consigo avançar, parece que eu não consigo fluir, parece que eu não consigo vencer, parece que eu não consigo prosperar. Mas a palavra do Senhor para você é: eu tenho pensamentos de vida para você. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho respeito, eu tenho pensamentos que vão além do que os teus olhos já viram, vai muito além do que os teus ouvidos já ouviram, vai muito além do que os teus olhos jamais penetrou no teu coração, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor dizendo: o teu momento não define o teu futuro, eu continuo tendo planos de vida, tendo planos de paz, tendo planos de prosperidade, tendo planos de futuro para você. É o Senhor dizendo para o povo de Israel que lhe ainda existia esperança. Mas naquele momento Abacuque não consegue entender aquela visão, não consegue compreender aquilo. E começa a falar: Senhor, só se manifesta em justiça, parece que a tua justiça nunca acontece. E Deus fala para ele: ei, nada vai ficar impune. Nada vai ficar impune. Deus responde e ele fala: ei, os justos, o meu justo viverá pela fé. Não é assim o ímpio. O ímpio é como um momento.
Naquele momento está tudo bem, está tão feliz, mas quando chega a tribulação, quando chega a tentação, ele não tem para onde correr. Agora nós, quando enfrentamos tribulações, tristezas, momentos difíceis, nós temos o nosso socorro. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso Deus, a nossa fortaleza. É nele que nós nos escondemos, é nele que nós encontramos descanso, é ele que é o nosso esconderijo. E Deus começa a falar, e o ímpio não vai ficar assim. A justiça vai chegar diante dele, Deus começa a lembrar, e Abacuque começa a se lembrar do que Deus fez no passado. Abacuque começa a se lembrar que Deus é justo, que Deus é fiel, que Ele cumpre tudo o que prometeu. Ele começa a se lembrar que o Senhor trouxe o povo de Israel, tirou ele de uma opressão. O inimigo parecia que estava prosperando diante do povo de Israel no Egito. Mas Deus, com mão forte, mão poderosa, retira o povo de Israel lá. E Abacuque começa a se lembrar, começa a voltar a ter esperança que Deus faria de novo. Que Deus, por mais que naquele momento parecia tudo de ponta cabeça, Deus colocaria tudo no seu devido lugar. E Abacuque, ele começa a compreender, começa a trazer a memória. E ele começa a falar: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, cumpra os teus projetos. Senhor, cumpra os teus planos. Faz assim como faz de novo, Senhor. No meio dos anos, realiza a tua obra, Senhor. Faz de novo. É o que Abacuque estava querendo dizer: Senhor Jesus, Senhor, manifesta a tua glória de novo, faz os teus milagres de novo, manifesta a tua justiça de novo, pois nós sabemos que a tua justiça é como a luz da aurora, é como o sol do meio-dia, que não tarda, mas se apressa em chegar. Se apressa em chegar. A justiça de Deus chegará. Os ímpios, eles não subsistirão, mas os justos, eles vão brilhando, brilhando, brilhando como a luz da aurora, até ser o dia perfeito. Até ser o dia perfeito. E eu quero ler com você qual foi a oração de Abacuque quando Deus mostra para ele que ele não tinha terminado aquilo que ele tinha começado. Deus, é como se Deus estivesse falando para Abacuque: Abacuque, você não está entendendo, você não está compreendendo, eu não terminei aquilo que eu comecei, eu só te mostrei o início da minha obra, mas o final ainda você não consegue entender, ainda você não viu, mas eu conheço, eu sei o final que eu tenho para os meus filhos. Eu sei o projeto de vida que eu tenho para eles. O final não é de morte, mas é de vida. O cenário não é de morte, mas é de vida. E olha o que Abacuque, que é o cântico de Abacuque. Quando Abacuque entende que os planos do Senhor eram muito maiores do que os dele. Que os projetos do Senhor eram muito maiores do que os olhos dele conseguiram ver naquele momento. Naquele momento, os olhos dele... Na mente dele, ele só viu destruição, ele só viu afronta, ele só viu muitas coisas ruins. Mas Deus mostra, falando para ele, que eu tenho pensamentos de vida, eu tenho coisas grandes. E olha o que Abacuque diz, Abacuque 3,17. Porque ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É o que Abacuque estava dizendo. Mesmo que eu não tenha nada, eu continuo adorando o Deus da minha salvação. Mesmo que coisas não aconteçam ao meu redor, mesmo que coisas terrenas venham a falhar, eu continuarei exaltando o Deus da minha salvação. Ele começou questionando, mas no final ele disse: eu confio no Senhor, meu Deus, em todo o tempo. Quando tudo vai bem, eu continuo confiando, eu continuo te adorando. Quando tudo vai mal, eu continuo te servindo, eu continuo te glorificando. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar, mas eu vou adorar, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Eu vou exultar no Deus da minha vida, o Deus que me criou, o Deus que me fez por completo. O que Abacuque estava querendo declarar com isso é que a sua esperança não estava mais nas coisas terrenas, mas estava no Senhor, que fez os céus, que fez a terra, no Deus da nossa salvação. Então se alegra no Deus da tua salvação, mesmo que algumas coisas estejam fora do seu devido lugar. Comece a se alegrar no Deus da sua salvação, porque Ele é tudo o que nós precisamos, Ele é o nosso sustento, Ele é tudo o que nós precisamos no tempo de angústia.